Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho melhor sobre a definição de sequência convergente. Na aula passada, a gente apresentou a definição e também mostramos um exemplo de como mostrar pela definição que o limite daquela sequência, que no caso é até a sequência 1 sobre n, que esse limite era zero. Mas eu quero falar um pouquinho melhor aqui a partir de uma dúvida, de um aluno, que um aluno trouxe para mim na sala de aula. Então, olha só. Coloquei aqui novamente a definição, a gente dizer que uma sequência n converge para L, quando n vai para mais infinito, significa o quê? Que dado ε positivo, existe um n0 natural, tal que o módulo de AN menos L é menor que ε se n for maior ou igual do que esse n0 que a gente encontrou, tá bom? Então, às vezes a gente fica sem entender muito bem o que é esse ε, o que é esse n0, né? Então eu vou particularizar aqui, porque veja, é dado ε, ou seja, pode ser qualquer ε. Então vamos voltar no nosso exemplo da aula passada, que a gente tem a sequência 1 sobre n, e o limite dessa sequência quando n vai para infinito é zero, né? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou particularizar o ε. Eu vou considerar ε para ser 0,01, ou se você quiser, 1 sobre 100. E aí a gente vai encontrar qual é explicitamente esse n0 aqui que vai funcionar a nossa definição, tá bom? Ou seja, olha só. Então lembra, como foi que a gente fez lá na aula passada? Ah, professor, para que eu possa encontrar esse n0, eu vou jogar isso aqui, colocar aqui a sequência, o limite que eu estou colocando como candidato, e o ε que eu estou escolhendo, né? Exatamente. Então, temos, a gente, é como se fosse de trás para frente, né? A gente parte desse termo aqui, 1 sobre n menos 0, menor do que, já vou colocar 1 sobre 100, que é 0,01. Tá? Só que 1 sobre n menos 0 é 1 sobre n. E, como o n é positivo, n é os números varia nos números naturais, então 1 sobre n é uma coisa positiva, o módulo dele é igual a ele. Então a gente fica o quê? Com 1 sobre n menor que 1 sobre 100. Bem, mas isso aqui acontece somente se o quê? Eu vou inverter as frações. Quando eu inverter as frações, vai inverter aqui o sinal da desigualdade. Ou seja, n maior que 100. Então, isso está dizendo para a gente o seguinte, para qualquer n que eu considerar maior que 100, essa desigualdade aqui ela acontece. Tá bom? Bem, então se funciona para todos os n's que são maiores do que 100, qual é o n0 que eu posso tomar? Então eu escolho, escolha n0 para ser 101. Né? N maior do que isso aqui já funciona. Em particular, para o 101 já dá certo. Tá bom? Então, eu tenho que o módulo de 1 sobre n menos 0 é menor do que 1 sobre 100 para todo n que é maior ou igual do que 101. Tá bom? Pronto. Outra coisa que eu quero observar para vocês. Qualquer número que você colocar aqui maior do que 101 também vai funcionar. Por exemplo, eu poderia escolher 102, 103, 104, não importa. Esse é o menor valor que funciona para esse ε que a gente escolheu aqui. Tá bom? E outra coisa, quando a gente está falando em critérios de convergência, e é isso que era a dúvida e eu espero que fique claro para vocês, é o seguinte, olha só. Se eu colocar aqui um desenho, eu vou colocar assim, colocar aqui o 0, minha sequência ela é 1 sobre n, né? Então ela é uma sequência positiva. Quando eu peguei aquele número ali, eu vou colocar grande para a gente visualizar melhor, aqui seria 0 mais 1 sobre 100, né? Que é 0 mais ε, e aqui é 0 menos 1 sobre 100. Tá? Bem, o que a definição diz para a gente é o seguinte, que a partir do índice 101 em diante, todos os termos vão cair aqui, ou seja, o A101 está aqui,
o A102 e assim por diante. Ô professor, mas e os outros, os anteriores? Por exemplo, o A101. O A101 vai estar aqui, ó, por exemplo. Perdão, o A100. O A100 está aqui fora. Tá certo? Aí você diz, na verdade o A100 é esse próprio ponto aqui. Como o intervalo é aberto, né? Ele não entra. Né? Aqui seria o A100. Vamos colocar o A100 seria aqui. Aqui seria o A99, por exemplo. Tá bom? Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que os 100 primeiros termos dessa sequência, eles não estão aqui dentro desse intervalo. Ó. Ou seja, eles não atendem a essa desigualdade. Tá bom? Os 100 primeiros. Professor, isso dá problema para a convergência? Não, não tem nenhum problema. Por quê? Porque o nosso limite ele é no infinito. Então, como o limite é no infinito, o que importa para a gente é o que acontece para os termos suficientemente grandes. Por isso que a gente só precisa garantir a existência, né, aqui na definição, desse N0 e que a partir dele as coisas funcionem. Professor, então quer dizer que todos os índices abaixo do N0, obrigatoriamente, eles não caem aqui dentro? Não é isso que eu estou falando, tá? Pode ser até que eventualmente algum caia, mas garantido é que a partir daquele ponto, todos vão cair, tá bom? Então, é justamente aquilo que a gente também tinha na definição de limites para funções de uma variável real, que a gente aprendeu lá no cálculo 1, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, deixem aí nos comentários, né? Se esse conteúdo é interessante para você, deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal e também fica atento no nosso site, que é o www.mate.fpb.br/Adriano. Lá você vai encontrar todas as aulas aí detalhadas para você. Tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.